Fala pessoal, hoje recapitularemos o filme O Acampamento de 2016 e vamos para mais um resumo. O filme começa com Ian e sua namorada Sam, prontos para uma escapada romântica de ano novo. Cheio de expectativa, pegam a estrada animados para a aventura. A primeira parada é um hotel de beira de estrada para reabastecer os suprimentos. Até aí, nada fora do normal, até que Sam sai do carro e quase tem um infarto com um caramelo de guarda latindo dentro de um caminhão. Enquanto ela tenta recuperar o fôlego, Ian está completamente perdido no mapa, lutando contra a própria incapacidade de seguir um caminho sem um GPS. É então que surge Germain, o dono do caminhão, e aparentemente especialista em salvar turistas desnorteados. Percebendo a confusão de Ian, ele se aproxima e, antes que alguém possa se perguntar se esse é o bom sinal, Ian já está pedindo informações sobre uma cachoeira que eles planejavam visitar. Mas Germain tem uma ideia melhor: Stone Creek, um lugar perfeito para acampar. Pelo menos é o que ele garante. Sem qualquer suspeita, afinal, por que não confiar cegamente em um estranho aleatório? O casal decide seguir a recomendação. No caminho, Ian percebe que Germain está o seguindo. Coincidência? Talvez. Assustador? Com certeza. O desconforto cresce quando Germain quase provoca um acidente ao ultrapassá-los, mas quando ele finalmente desaparece na frente, Ian suspira aliviado, convencido de que foi apenas uma paranoia. Chegando ao acampamento, a cena não é exatamente o paraíso isolado que esperavam. Um carro abandonado está ali, adicionando um toque sutil de talvez devêssemos dar a meia volta. Mas como protagonistas de filme de terror nunca tomam boas decisões, eles ignoram o sinal vermelho e seguem em frente, armando o barraco como se nada tivesse acontecido. A tensão cresce quando percebem outro acampamento nas proximidades. Sem sinal de ocupantes, presumem que foram explorar a área. Normal, né? Afinal, quem não deixa tudo para trás no meio da mata sem dar nenhum sinal de vida? Convencidos de que está tudo sob controle, Ian e Sam continuam sua instalação, prontos para curtir a natureza, pelo menos por enquanto. Depois de montar a barraca, Ian sai para buscar lenha. No meio da busca, encontra um chapéu infantil jogado no chão. O item tão pessoal, especialmente de uma criança, deveria acender o alerta, mas como bom protagonista de filme de terror, Ian decide ignorar completamente o presságio sinistro e volta para o acampamento como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, somos apresentados a Germain e seu irmão Chuck, dois indivíduos que imediatamente fazem qualquer um querer trancar a porta. Eles são vistos encarando uma garota com intenções nada amigáveis. Mais tarde, os irmãos vão ao bar para comemorar o ano novo, mas qualquer clima festivo se esvaia rapidamente. Chuck, nada discreto, começa a tirar fotos de uma mulher sem permissão. Germain percebe a cena e fica visivelmente irritado. No banheiro, ele confronta Chuck, pega o celular e o destrói sem cerimônia. Ele não poupa broncas, relembra ao irmão que esse tipo de comportamento já o colocou atrás das grades por anos. A contagem regressiva para o ano novo começa e o clima no bar só piora. Chuck, cada vez mais agressivo, resolve se impor à força sobre uma mulher, mas para sua infelicidade e para nossa satisfação, a moça não leva desaforo e o manda pastar antes de sair do bar. De volta à floresta, Ian sai da barraca para urinar e escuta ruídos vindo do acampamento vizinho. Movido pela curiosidade e não pela prudência, ele investiga e descobre que porcos selvagens devoraram a comida deixada para trás. A cena não inspira confiança e reforça a dúvida: onde estão os donos daquele acampamento? A preocupação aumenta quando Ian inspeciona seu carro e percebe que um dos pneus foi sabotado. Na manhã seguinte, o problema se torna ainda mais real. O pneu está completamente furado e justo no dia em que planejavam voltar para casa. Sam começa a arrumar as coisas, mas aí vem um momento: isso não pode estar acontecendo. Um garotinho surge correndo atrás deles. Na pressa, tropeça e cai no chão, como se já não houvesse sinais suficientes de que algo está muito errado. Mais tarde, enquanto o Sam tenta pegar os pertences na barraca, ele se depara com algo que definitivamente não estava no roteiro: um bebê, sozinho, dormindo perto da barraca. A criança está visivelmente fraca e desnutrida, parecendo não ter comido há dias. E sem tempo para pensar em como o bebê foi parar ali, manda Sam buscar o kit de primeiros socorros enquanto ele tenta ajudá-lo. A prioridade agora é clara: levar a criança para um lugar seguro. Mas claro, nada pode ser tão simples. Eles entram no carro e percebem que ainda tem um pneu furado. Ian decide que a melhor saída é pegar um carro estacionado nas proximidades. Nesse momento, Chuck chega dirigindo e deixa um bilhete para Germain: fui caçar. Pelo visto, essa dupla de irmãos tem prioridades bem questionáveis. Ao encontrar o bilhete, Germain decide sair também, talvez já prevendo que o irmão vai aprontar algo que pode dar errado. Enquanto isso, Ian e Sam pedem ajuda a Chuck, explicando que encontraram um bebê perdido. Chuck, visivelmente desconfortável, diz ter visto a família da criança indo para Stone Creek e se oferece para acompanhar Ian até
até lá. Sam fica no carro com o bebê enquanto os dois partem. Antes de sair, Chuck pega um rifle no carro, deixando claro que sua ideia de ajuda vem bem acompanhada de munição. A viagem até Stony Creek não dura muito, mas a chegada transforma qualquer esperança em puro horror. Corpos estão espalhados por toda parte. Ian fica em choque. A narrativa então muda de perspectiva e nos leva a 3 dias antes dos acontecimentos atuais. Conhecemos outra família, Robbie, Margaret e seus 2 filhos em Ioli. Sim, o mesmo bebê que Sam encontrou. Assim como Ian e Sam, essa família também escolheu esse lugar amaldiçoado para acampar. Má ideia. O dia no acampamento segue tranquilo, pelo menos por enquanto. Anne está ocupada tirando selfies, enquanto seu pai Robbie prepara a refeição da família. Conforme a noite cai, todos se reúnem ao redor da fogueira, curtindo o jantar e o clima sereno do local. No meio da conversa, Robbie resolve animar a noite com uma história local. Ele menciona Stony Creek como um lugar conhecido por ser perigoso. Segundo ele, algumas pessoas sequestraram visitantes, roubando seus pertences e, para finalizar com estilo, os matam. Nada como um toque de terror para apimentar o passeio. Anne não acha nem um pouco engraçado e fica visivelmente desconfortável. Percebendo que talvez tenha exagerado, Robbie tenta aliviar a tensão, dizendo que era só uma brincadeira. Mas todos sabemos que, em filmes de terror, essas histórias nunca são só brincadeira. No dia seguinte, Robbie e Margaret, junto com o filho mais novo, Ollie, saem para uma trilha. Antes de partir, registram o momento com uma foto de família, um detalhe que, mais tarde, vai parecer ironicamente trágico. Anne, que não vê graça em andar pelo mato, decide ficar no acampamento. O plano era passar o tempo tranquila no celular, mas barulhos estranhos nos arbustos rapidamente transformam essa solidão em puro desconforto. Assustada, ela se tranca dentro do carro, buscando o mínimo de segurança. Mas a paz acaba de vez quando o caminhão chega trazendo 2 homens. Germain e Chuck descem do veículo, acompanhados de um caramelo feroz preso em uma jaula. Chuck começa a inspecionar o carro onde Anne está escondida. O olhar dos dois não deixa margem para dúvidas. Aquilo não vai acabar bem. Germain ordena que Chuck machuque a garota, mas por algum motivo, Chuck hesita. Talvez porque já passou anos na cadeia por algo parecido. E veja só, não quer repetir a experiência. Germain, sem paciência para hesitações, decide verificar a barraca de Anne, vazia. Enquanto isso, Chuck continua fixado nela, como um predador analisando a sua presa. Ele bate na janela do carro, acordando-a de um pesadelo para outro ainda pior. Horrorizada, Anne vê Chuck e, instintivamente, se recusa a sair. Mas ele insiste, com uma calma perturbadora que logo se transforma em pura hostilidade. Cada segundo de resistência de Anne só aumenta sua agressividade. Chuck perde a paciência e exige que ela saia. Em vez disso, Anne aperta a buzina freneticamente, o tipo de pedido de ajuda que pode fazer diferença ou apenas acelerar o pior. O som ecoa pelo acampamento, chamando a atenção de Robbie e Margaret, assim como de Germain, que imediatamente corre para a cena. Germain chega primeiro e, sem enrolação, resolve o problema do jeito mais brutal possível, arranca Anne do carro com uma arma apontada para seu rosto. Robbie aparece logo depois para proteger a filha, mas mal tem tempo de reagir antes de ser nocauteado com um soco devastador. Margaret, vendo a situação desmoronar, abandona o pequeno Ollie na barraca e corre para salvar a filha. Ela enfrenta Chuck com uma coragem que ela definitivamente não esperava, mas a diferença de força a coloca em desvantagem. Enquanto isso, Anne tenta fugir para a floresta, mas Germain rapidamente a intercepta, travando a mira de sua arma nela. O que se segue é uma sequência de puro horror. Germain e Chuck torturam a família de Robbie sem qualquer hesitação, transformando a cena em um espetáculo de brutalidade insuportável, e Robbie, incapaz de fazer qualquer coisa, é forçado a assistir. Como se isso não bastasse, Chuck vasculha o celular de Anne e encontra uma foto da família, e lá está Ollie, o bebê, mais um alvo na mira. Germain e Chuck interrogam Margaret sobre o paradeiro de Ollie, mas ela se recusa a dar qualquer informação. Com 2 psicopatas com tempo livre e nenhuma pressa, eles transformam a tortura em entretenimento. Colocam uma lata na cabeça de Robbie e começam um jogo sádico de pontaria. Mas Robbie, em um instinto de sobrevivência inevitável, se mexe derrubando a lata. Isso irrita Chuck, que resolve encerrar a brincadeira da pior forma possível, executando Robbie com um tiro na cabeça, bem na frente da família. Germain, nunca querendo ficar para trás, decide repetir o jogo com Margaret. Mas quando ela se move demais, ele simplesmente a nocauteia. Com a vítima inconsciente, ele vê nisso uma oportunidade para testar sua mira. Spoiler, não é das melhores. Chuck não perde a chance de zombar dele, o que fere o ego de Germain o suficiente para fazê-lo disparar contra o peito de Margaret. Para finalizar o espetáculo de horrores, ele mata Anne com um tiro na cabeça, como se estivesse riscando um item da lista. Depois de cometerem o massacre, Germain e Chuck vão até a barraca em busca de Ollie, mas há um problema, a barraca está vazia. O bebê, em um golpe de sorte que nenhuma
uma das vítimas teve havia se afastado para procurar os pais. Sem sinal da criança, os dois decidiram ir embora, deixando para trás um rastro de destruição. A fuga de Ollie se prova um milagre disfarçado. Ele escapou do perigo iminente, mas sua situação ainda é tudo menos segura. Agora ele está sozinho na floresta. O filme então volta para o presente, com Chuck levando Ian até Stone Creek, o cenário do massacre. Mas ao chegarem, Chuck percebe algo que não esperava: o corpo de Margaret sumiu. Isso o coloca em estado de alerta imediato. Se o corpo desapareceu, Margaret pode estar viva, e se estiver viva, ele e Germain podem estar em sérios apuros. A busca começa e logo eles encontram Margaret. Ian, instintivamente tentando ajudá-la, assiste, impotente, a execução brutal pelas mãos de Chuck. Ao ver a cena, o pânico se instala de vez. Ian finalmente entende a monstruosidade de Chuck e Germain. Se ainda restava alguma dúvida, agora não há mais. Chuck, sem fazer rodeios, olha para Ian e solta a verdade sem um pingo de rodeios. Eles mataram a família de Ollie e vão fazer o mesmo com ele. Mas primeiro, claro, vem a parte divertida: tortura. Enquanto isso, Sam está com Ollie quando Germain aparece, furioso e pronto para resolver as coisas à força. Sem pensar duas vezes, corre para o carro, mas não há portas trancadas que parem um homem determinado a matar. Felizmente, Ian havia dado uma faca a Sam antes, e ela colocou o presente em bom uso, enfiando a lâmina em Germain. Isso lhe dá tempo suficiente para escapar com Ollie, mas o assassino não desiste fácil e solta seu cão para persegui-los. Só que a caçada termina de um jeito inesperado. O cachorro se distrai com um porco qualquer e simplesmente desiste da missão. Enquanto isso, Chuck, cego de raiva, começa a atirar para todos os lados, como se fosse resolver alguma coisa na base do caos. O problema, sua pontaria duvidosa, faz com que ele acerte o próprio irmão, Germain, achando que era Ian. O choro de Ollie chama a atenção de Chuck, que larga tudo e parte direto para Sam. Em poucos segundos, ele a agarra e arrasta para longe, determinado a não deixá-la escapar. Ian, vendo a oportunidade, tenta pegar a arma de Germain para acabar com Chuck, mas quando o criminoso percebe o que está acontecendo, ele congela por um instante, não porque temia Ian, mas porque finalmente percebe que Germain está gravemente ferido. E então, um detalhe que deveria passar despercebido para um psicopata finalmente o atinge: o choro de Ollie. Irritado, ele arranca o bebê dos braços de Sam e o joga no chão como se fosse um peso morto. Germain, agonizando, pede a Chuck um favor final: uma morte rápida. Chuck hesita, talvez um resquício de humanidade, tenta dar o ar da graça, mas não dura muito. Depois de um momento de conflito interno, ele faz o que o irmão pediu, com grande dificuldade e, quem sabe, um pouco de tristeza, ele executa Germain. O terror de Chuck atinge um novo nível quando ele sequestra Sam e a amarra no mesmo local onde já havia massacrado a família de Ollie. Como se a situação já não fosse cruel o suficiente, ele começa a agredi-la, mas, do nada, decide mudar de planos. Talvez tenha percebido que é mais fácil transportar uma refém viva do que uma inconsciente e resolve levá-la de carro para outro lugar. Enquanto isso, Ian, ainda vivo, encontra as chaves do veículo de Germain. Sem tempo para hesitação, ele parte em busca de ajuda, dirigindo direto para a delegacia. Ao chegar, Ian relata o pesadelo que acabou de vivenciar. Os policiais, finalmente percebendo que a situação é séria, mobilizam uma operação para encontrar Ollie, Chuck e Sam. Enquanto isso, Chuck dirige com Sam amarrado no banco do passageiro, mas Sam não está disposta a ser só uma carga extra. Observando cada movimento dele, ela vê uma chance e age. O golpe de sorte funciona. Chuck perde o controle do carro e bate violentamente contra uma árvore. O impacto é brutal. Quando Sam recobra a consciência, ela ainda está presa ao volante e Chuck sumiu. Com poucas opções, ela faz o que pode. Aciona os faróis do carro na esperança de chamar a atenção. Felizmente, um milagre acontece. Uma viatura policial passa pela estrada e vê o sinal. Ao mesmo tempo, Ian está saindo da viatura da polícia quando um dos oficiais o detém. Ele e o parceiro seguem para o local do acidente, sem saber que estão entrando direto em uma emboscada. Chuck, agora totalmente fora de controle, os espera como um caçador à espreita. Assim que os policiais chegam, ele abre fogo sem hesitar. O que deveria ser um resgate vira um massacre. No meio do tiroteio, Ian não sai ileso. Uma bala atinge seu ombro, elevando ainda mais o nível de caos e desespero. A situação, que já era horrível, consegue ficar ainda pior. Desesperado, Chuck mantém Ian e Sam sob a mira da arma e ordena que ela dirija. Ele ainda acha que está no controle. Enquanto o carro avança, Sam tenta se concentrar, mas a pergunta que não quer calar escapa: onde está Ollie? O silêncio de Ian diz tudo, mas ele finalmente confessa: deixou a criança para trás na pressa de buscar ajuda. Não havia outra opção, mas isso não faz
faz a culpa doer menos. A tensão dentro do carro atinge o limite. Sam, sem tempo para arrependimento ou debates morais, decide encerrar o pesadelo de forma definitiva. Sem aviso, pisa fundo no acelerador. O impacto atordoa Chuck e o carro sai da estrada, capotando violentamente. No meio do caos, Ian desmaia. Sam, por outro milagre, consegue sair do carro antes de Chuck se recompor. Ele ainda está vivo, mas não por muito tempo. O que se segue não é apenas uma luta, é um último ato de pura sobrevivência. Sam aproveita uma brecha, pega a primeira coisa pesada ao seu alcance e não hesita. A pedra acerta Chuck em cheio, uma vez, duas, três. Ela só para quando tem certeza que ele não vai mais se levantar. Seu crânio esmagado finalmente coloca um ponto final no reinado de terror. As últimas cenas mostram Sam e Ian no hospital, tentando processar tudo o que aconteceu. O que era para ser uma viagem de ano novo, virou um trama impossível de apagar. Mas uma pergunta fica no ar, e olhe, o filme não entrega a resposta de bandeja, mas oferece um vislumbre de esperança. Em algum lugar na floresta, o caramelo de Germain está ao lado da criança, como se entendesse que agora tem um novo dono para proteger. Se a ajuda vai chegar a tempo, ninguém sabe, mas por hora, Oli ainda tem uma chance. O acampamento teve uma recepção bem dividida no Rotten Tomatoes. Enquanto a crítica especializada deu respeitáveis 74% de aprovação, o público foi bem menos generoso, com apenas 45%, ou seja, os críticos enxergaram um thriller tenso e bem dirigido, enquanto a audiência parece ter sentido que passou 90 minutos sendo arrastada pela lama da floresta junto com os personagens. O acampamento é um thriller de sobrevivência, que consegue criar uma atmosfera sufocante e realista sem depender de sustos baratos. A tensão é bem construída, com uma sensação constante de que algo horrível está prestes a acontecer. O ponto alto do filme é justamente esse, a brutalidade crua e sem filtro, que foge dos clichês e torna tudo ainda mais perturbador. Por outro lado, alguns podem achar o ritmo lento no início e a narrativa um pouco fragmentada devido às mudanças de linha temporal. Além disso, os personagens, apesar de bem interpretados, poderiam ter um desenvolvimento mais profundo, especialmente os vilões. Uma curiosidade interessante é que as cenas da floresta foram filmadas em uma reserva natural da Austrália, aumentando a autenticidade do ambiente. No geral, é um bom filme para quem gosta de terror psicológico e violência realista, mas poderia ter um roteiro um pouco mais afiado para causar um impacto ainda maior. Dito isso, minha nota para o acampamento é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.